Nossa. Bem, então, as duas unidades funcionais do comportamento do falante são importantes para o que eles vão falar depois das autorregras, é o tato, que é o comportamento verbal 100% em contato com a experiência do evento. Que nem dizer cadeira na presença de uma cadeira e parou aí. Que nem quando a gente estava na aula e aí chegou uma... A Fê não tava, mas foi muito engraçado. A gente estava na aula e aí entrou uma moça do serviço ali do CEF e deixou um saco de açúcar. E aí o Gibson pergunta, o que é isso? Ele, açúcar? Aquela foi muito boa, foi muito boa. Foi muito bom. Ai, ai. Outra unidade funcional é o mando, que é um comportamento verbal que está sob controle de contingências de reforçamento. Então, ele não está mais em controle do evento em si, mas das contingências de reforçamento que serão obtidas se esse comportamento for emitido. Eu tenho aqui o mesmo exemplo da cadeira. Tu chega no lugar, tu tá com as pernas cansadas, tem pessoas disponíveis ali, tu vai falar, cadeira. E aí alguém vai te trazer uma cadeira. Outra função. Uhum. E aí tem infinitos mandos possíveis, né? Você pode me alcançar tal coisa, passa sal. Os mano encobertos são muito, Sim, muito inclusive isso. mandos Nossa, eu tô encobertos são... cansado hoje. Uhum. Sim, eu não sei se... Eu vou falar depois sobre mandos encobertos. Mas... Tá, eles descreveram os comportamentos do ouvinte, tá? Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu até li o Mastering the Clinical Conversation, que é mais ou menos sobre isso. Ah, para ver tracking plans. Uhum. Tracking implies. Eles passam bem por cima disso aí e é bem confuso. Mas nesse artigo eu peguei mais do que é. Tá? Uhum. Tracking é É uma que acho que eles resposta... estavam começando a desenvolver essa ideia, eu acho, mas se tu pegar a maioria dos livros que tratam de RFT, algo assim, eles já trazem, nas partes introdutórias, trazem um pouco essa ideia, assim. Uhum, inclusive o Mastering the Clinical Conversation. É. Então, os comportamentos do ouvinte, o tracking ele é paralelo ao tato. Tá? Tu diz um tato, se tu... Deixa eu pensar. Eu vou usar esse exemplo aqui. Para chegar no URGS, pega o T7 e descer no Clínicas. Uhum. Pegar o T7 e descer no Clínicas, isso é um tracking. Seguindo o tato. Eles usam tracking mesmo como metáfora para tipo, trilhos de trem. Né? Coloca tracks. Inclusive, eles usam alternadamente tracks e tacts nesse artigo, que eu acho bem... Mas eu acho que diz mais ou menos a mesma coisa, assim, porque o tracking ele é seguir as trilhas e o tato, ou track, seria colocar esses trilhos. E o Plines, ele é paralelo ao mando, tá? Então, o mando estabelece contingências de reforçamento e o Plines entra em contato com essas contingências de reforçamento. Então, os autores eles dão o exemplo do a carteira ou sua vida e diz claramente, mais ou menos, vocês imaginam a situação de uma pessoa chega, aponta uma arma para ti, diz a carteira ou sua vida, sabe quais são as contingências de reforçamento ali. Sabe? Se tu não obedecer o mando, vai tomar um tiro, tu vai, enfim, ser seguido pelo cara. E eles até dão um exemplo meio esdrúxulo no artigo, que essa frase não seria um mando só se não as contingências de reforçamento que foram ditas não fossem contingências de reforçamento. Tipo, tu é assaltado por uma pessoa cega e paralisada
e a arma é de chocolate. Nenhuma das contingências de reforçamento estão estabelecidas ali. Mas foi emitido o comportamento, mas não vai ser mando e tu não vai fazer um plies. Mas se a pessoa responde Oi. atacando o assaltante, aí, na verdade, a pessoa está respondendo com uma forma de defesa, né? Daí já não seria mais algo dela tá agindo conforme o comportamento verbal, digamos assim. Dá para pensar? Sim? Eles falam do... Porque, assim, a moral do Pliance é que ele está sob controle das contingências, não importa quais contingências. Inclusive, atacar ou fugir está sob controle das contingências. Eles até dão um exemplo. Eles usam outro termo que é o counterpliance. Eu até nem coloquei aqui porque eu achei super confuso. E tem a mesma função. Está respondendo às contingências que estão estabelecidas pelo comportamento verbal. Então, se tu não seguir o que está estabelecido pelo comportamento verbal, sim, logicamente, mas mesmo assim responder ao comportamento verbal, e é plies. Mas eu acho que o que tu falou sobre, assim, ignorando toda a parte do comportamento verbal, se chegar uma pessoa e apontar uma arma para ti, realmente é contra controle, né, que a gente chama. Se tu brigar contra. Mas é que eu acho uma coisa estranha, porque pelo que eu me lembro que eu tava lendo, que eu tinha lido até agora, assim, dessas diferenças de tracking do Pliance, eu tive mais ou menos a ideia contrária, assim, que o Pliance é o segmento de regras mais estritas, assim, do tipo, a pessoa está sob o controle total da regra, né? Por exemplo, algo do tipo, a pessoa ouve que para chegar na URGS ela tem que pegar o T7 descendo clínicas. Aí a pessoa vai lá, pega o T7, e daí, sei lá, a parada é um pouco depois, ela fica super angustiada porque já passou do clínicas e, tipo, não chegou, não é a parada que desce, tipo, meu Deus, eu tô errado. Ou então a pessoa realmente chegar, descer no clínicas e ficar parada ali no clínicas tentando achar URGS. Né? Sim. Enquanto o tracking... Hã? Não, depois eu continuo daí. E o tracking eu tinha visto que era quando a pessoa consegue ainda pegar informações do contexto para trabalhar com essas regras, assim, né? Então... Sim. A moral do tracking é que ele te coloca em contato com as contingências. Isso. Então, assim, chegando a URGS, pega o T7 descendo clínicas, e aí tu vai lá. Se tu pegar o URGS, pegar o T7 descendo clínicas e ir para a URGS, tu tá sob contato de um tato. Mas se tu chegar a pegar o T7 descendo clínicas e não chegar na URGS, mas mesmo assim tu continuar fazendo esse comportamento, tu tá sob contato, tu tá fazendo plies. E também exatamente. A sensibilidade continuar fazendo o comportamento. Essa ideia. Que daí, no caso, a sensibilidade de manter o comportamento vai ser a partir da contingência que tá acontecendo ali. Isso. A moral a diferença do tato e do mando, assim, até porque topograficamente eles podem ser iguais, né? Eu dei o exemplo da cadeira ali, mas o tato ele te dá acesso às contingências e o mando ele te dá contingências de reforçamento arbitrárias. Tá? Outro comportamento de ouvinte que eles colocam é o augmenting, que não tem paralelos com o comportamento do falante, que, assim, eu achei meio esquisito, porque depois eles dão alguns comportamentos do falante que podem ser, que são os autocríticos. Que bom, o Zoom me mandou uma mensagem que eles tiraram o limite de tempo. Para o quê? Tiraram o limite dos 40 minutos. Acho que eu sou uma pessoa especial. Então, o augmenting, ele não tem paralelos muito claros com o comportamento do falante. Tipo, ele não é que nem o tracking e o plies, que são respostas a mandos e etapas. Mas são respostas emocionais que são resultado de
de algumas unidades ali, tipo, autocríticos. O deve, por favor, se não... Ele até... Deixa eu ver aqui. Sim. Aí ele fala ali dos mandos encobertos, tá? E ele junta essas três unidades do ouvinte, né? E, querendo ou não, a gente está o tempo todo sob contato dessas três unidades. E tá, eles falam dos mandos encobertos, eles chamam de Trojan Tracks. Eu não sei se esse termo é antes ou depois dos mandos encobertos, mas eu achei meio bosta, assim. Enfim. Que é tu dizer assim, eu tô com muito frio. Na verdade, eu tô dizendo, por favor, desliga o ar-condicionado. Sem por favor, porque por favor é um autocrítico. Né? E aí eles dizem que, socialmente, tenta-se reduzir o efeito aversivo e, consequentemente, aumentando a efetividade dos mandos diretos usando autocríticos e mandos encobertos. Então, em vez de tu chegar assim, Pierre, desliga o ar-condicionado, eu dizer assim, Pierre, eu tô com frio, eu acho que tu deveria desligar o ar-condicionado. Aumenta a chance de tu ply, né? Fazer plies. Uhum. Que, na verdade, você fala, não, mas tá calor hoje agora. Tá quente aqui. Tá quente, né? Tá. Aqui eles botaram uma tabelinha de como pode perder o controle do tracking do Plines. Então, assim, se o tracking é testado, mas é inaugurado, pega o T7 e desce no clique. Aí o T7 vai para outro lugar, não vai mais fazer tracking com esse comportamento. Essa regra conflita com outras regras e experiências, mesma coisa. O falante não é mais acreditável, confiável, que eu acho interessante. Tem aquela pessoa que está o tempo todo cagando regra e a gente sabe que é besteira, né? Use florais, use homeopatia, faça... 30 dias para eliminar sua depressão. Exatamente. 3 minutos. O miojo. Sim, aí tu vê que qualquer outro tato que a pessoa der, provavelmente vai ser besteira. Né? Se a pessoa antes disse, a depressão dá pra curar em 3 minutos, se a pessoa disser, tipo, sei lá, batata doce ajuda na depressão, provavelmente vocês vão ficar desconfiados. As consequências especificadas não são mais relevantes ou se tem outros comportamentos concorrentes por ali. Do Plines, se o falante não consegue monitorar o comportamento, que é um negócio que, tipo, em escola acontece direto, tipo, vocês não podem bater nos amiguinhos, mas aí no recreio não tem ninguém olhando. Né? Se tu vai fazer um controle aversivo, pelo menos fica presente, né, para dar o controle aversivo. Control of consequências. Isso, o falante não controla as consequências relevantes, então, tipo, se tu dá um mando, tu tem que saber o que a pessoa vai fazer, né, porque tu tem que reforçar depois. Consequências para outros comportamentos, comportamentos concorrentes, ou o falante não entrega a consequência. Tipo, nossas leis, né, pessoal? O político que roubar vai ser preso, e o cara não rouba, não vai ser preso. Aí a lei, como um emissor de mandos, não é mais efetivo. Claro que discriminando certos tipos de lei, porque alguns tipos de lei realmente são piores que os outros. Eles ainda comentam que mandos encobertos associados com entidades metafísicas podem favorecer o Plines. Então, assim, como o Plines está associado com contingências de reforçamento, se essas contingências não podem ser testadas, mas elas estão verbalmente presentes, tipo, se tu não for violento, tu vai para o céu. Na verdade, é um mando encoberto te dizendo, não seja violento,
que aí depois da morte tu vai poder curtir. Tu não tem como testar isso. Não tem como... ele não vem nessa parte aqui de como o Pliance perde o controle. Então é um negócio que pode funcionar a longuíssimo prazo. Tanto que os 10 mandamentos são mandos. Tem um vídeo que eu quero mostrar depois, não tem a ver com o que eu tô falando, mas depois eu quero mostrar que é engraçado. Acho que é engraçado, encaixa nessa parte. Meme aqui. É legal. É, tipo meme. É Vê se eu acho aqui. a mesma coisa, né? Caso a pessoa entre em contato com contingências que não sejam reforçadoras ou aversivas, né? Reduz a taxa de resposta de Pliance. Os autores, eles dão um exemplo de uma historinha que o coelho fala assim, a raposa pega o coelho e aí o coelho fala, pelo amor de Deus, faz tudo que tu quiser comigo. Pode me pelar, pode comer minhas orelhas, pode me matar, faz o que tu quiser, mas não me joga no matagal. Não, eu disse, calma. Calma. Tudo bem, irmã? Vitória chegou com a Nina. Tá. Eu não sabia de onde que é. Sim, aí o coelho fala, por favor, não me joga no matagal. E aí, assim, isso é um tato, mas na verdade é um mano encoberto. Tô dizendo assim, Sim. eu odeio o matagal. Uhum. Faz o que tu quiser. Aumenta. Não me joga no matagal. Na verdade, o matagal, ele ia fugir. Sentido. Aí ele fala que é um mando, que é um formato de mando, né? Por favor, não me jogue, que resulta num tracking da raposa, tipo, os coelhos não gostam de matagal. E eu quero fazer o que os coelhos não gostam. Aí a gente chega na parte que é importante pra gente, que é as autorregras. Tá? Pode deixar aceso. As autorregras, então, elas são formadas de duas formas, pessoal e proximal, que é, assim, a gente vai fazendo as coisas e a gente vai descrevendo como elas funcionam. É uma receita de bolo. A receita de bolo seria social, deixa eu pensar. Uma coisa muito, muito individual, né? Eu fui numa entrevista de emprego e fiquei nervoso. Então, se eu estou numa entrevista de emprego, eu fico nervoso. Isso é uma regra. Autorregra diz de mim sobre mim mesmo, que eu mesmo construí. A social e distal, que é as regras que a sociedade dá. São as receitas de bolo. Então, a gente pode aprender que entrevistas de emprego deixam as pessoas nervosas. Inclusive, a gente pode agir como se as entrevistas de emprego deixassem as pessoas nervosas por causa das regras que as pessoas nos dizem. Inclusive, se a gente dissesse que entrevistas de emprego são tranquilas, provavelmente as pessoas ficariam tranquilas em entrevistas de emprego. Eles dão um exemplo do autoconhecimento como autorregra. Inclusive, um dos artigos que eu queria trazer aqui na verdade não é um artigo, é o capítulo do Wiley Clinical Handbook, que fala sobre como as autorregras viram autoconhecimento e como isso é o self para RFT. Eu achei bem interessante. Então, uma pessoa que está consciente de si mesma faz isso pelas perguntas que ela é feita. Peraí. Fazer a tradução simultânea. Enfim, a pessoa que sabe as respostas das perguntas que são feitas para ela mesma está mais capaz de prever e controlar seu próprio comportamento. São as autorregras pessoais e sociais. Então, eles mostraram alguns estudos sobre autorregras públicas e privadas. Isso vai ser importante depois quando eles falarem dos modelos de terapia.
E tem contingências de reforçamento diferentes das autorregras públicas, das autorregras privadas. A gente emite uma autorregra pública, a gente é a nossa própria audiência. Então, se a gente não está emitindo bons status, não está emitindo bons mandos, assim, no sentido de que a gente consegue tatear o ambiente e entrar em contato com essas contingências, ou fazer mandos e conseguir reforçar quando esses mandos são cumpridos, a gente pode não ser uma boa audiência para as nossas próprias autorregras. E as autorregras públicas, elas estão sob controle social. Então, se tu disser no Facebook assim, nos próximos 3 meses eu não vou fumar. É diferente de eu pensar para mim mesmo, eu não vou fumar. E eu estou esperando a resposta das outras pessoas. Porque tem consequências também sociais, né? Exatamente. Quando você estiver fumando, mas tu falou que não ia fumar, seu mentiroso. Exatamente. Então, sim. Por mais que seja um controle aversivo, pode ser útil. Uhum. Tanto que o modelo da reestruturação cognitiva dizem que funciona por causa disso. Eu pensei também em prevenção de caída, por exemplo, né? Sei lá, no contexto de uso de drogas, né? Que a pessoa quer ficar abstinente e aí se ela faz uso de novo, né? Seja lá de qual substância for, ela pensa, não, tá, agora que eu já, né, pisei na jaca mesmo, eu vou, né, agora sou uma pessoa horrível, então vou seguir, né, usando e tal. E aí tem isso de talvez ser essa coisa do observador aversivo à regra, né, no sentido de, eu preciso ficar abstinente, mas se eu falhar, então eu falhei para sempre e aí não consigo, algo do tipo. Sim. Sim, aí assim, se a pessoa tinha um mando, e eu não vou fazer por tantos meses, e aí ele faz, isso se torna um tato, que eu não consigo. Eu acho que isso Claro, se a pessoa descrever o fenômeno. Sim. Não, que eu acho muito legal isso também para a questão da autorregulação também, né? Sim. E é que nem aquela parte do conseguir prever e descrever o próprio comportamento e controlar o próprio comportamento. Sim. Essa parte é bem importante. Então, tanto quanto com uma ou mais audiências, temos self-pliance, self-tracking, é a mesma coisa que pliance tracking, só que a audiência somos nós mesmos. E, enfim, é a mesma coisa. Algumas outras unidades funcionais que podem aparecer nas autorregras, que não são exatamente pliance tracking, mas podem parecer pliance tracking, intraverbais, tá? São coisas derivadas logicamente de contingências. Lembro da palestra do Thiago Zanata. Claro, do intraverbal é assim, quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. São coisas que tem uma pergunta, uma resposta lógica, mas não necessariamente tem a ver com as contingências. Ninguém sabe se mas é um negócio verbal com verbal. Por isso que é intraverbal. Então, assim, sobre a presença de mal-estar, por exemplo, a pessoa está pensando, eu estou morrendo. Morrendo está associado com mal-estar. Não é a mesma coisa. Está tudo horrível. Horrível está associado com mal-estar, mas não é mal-estar. Horrível é uma coisa quase mentalista. E isso é bem importante depois, quando eles forem falar do modelo de psicopatologia, porque tem muitas autorregras que, a princípio, seriam tatos, eles parecem tatos,
mas na verdade eles são intraverbais. Eu sou um fracasso, eu sou um inútil, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Não está em contato com as contingências, mas parece que está. E o self-augmenting, que é causar reações emocionais em si mesmo, que é a pessoa que fica se xingando para alterar os estados emocionais de si mesmo, ou, enfim, tem eventos privados que mudam a probabilidade de certos comportamentos privados acontecerem. E, finalmente, chegamos nas TCCs e no comportamento governado por regras. Primeiro ele vai falar da TREC, depois da estruturação cognitiva e depois da terapia do Beck. Qual é o moral da TREC, então? Identificação e substituição de crenças irracionais. Tá. A leitura deles é que crenças irracionais são autorregras, mesmo que tenha uma história de reforçamento que diga, tipo, minha mãe que dizia isso. Mas hoje é tu que emite essas autorregras. E, sim, como eu estava falando ali dos intraverbais, né, que o problema das crenças irracionais é que elas parecem tatos. A pessoa diz assim, não, eu tenho um autoconhecimento, eu sei que eu sou um pedaço de bosta, entendeu? Sei que não adianta o que acontecer, eu não vou conseguir. Ninguém vai gostar de mim. E, na verdade, a gente sabe, né, que isso não é verdade para ninguém. Então, essas coisas que parecem tatos, mas na verdade são intraverbais, na TREC, ele questiona o paciente, né? E eles botaram aqui os 3 componentes da TREC, que é o componente cognitivo, que é a parte dos pensamentos mesmo, né? De trocar pensamentos irracionais por pensamentos racionais, e o componente emocional, que foi a maior crítica que os autores colocaram ali para a TREC, que o terapeuta ele tenta convencer o cliente de que os pensamentos dele são irracionais. Olha só, tu não tá vendo que tu consegue? Então, por que tu diz que tu não consegue? Ficar questionando, assim. Que eles colocaram que pode ser bom para pessoas que já estão dispostas a trabalhar dessa forma, ou que, enfim, precisam de um terapeuta que seja aversivo, mas que tem o risco do contra-controle. Né? Faz uma estratégia aversiva dentro da terapia, a pessoa não volta mais. E o componente comportamental, que é fazer atividades durante a semana que questionem as crenças irracionais. E aqui as críticas deles, né, muito confrontativa, pode gerar o counterclines, que eu falei ali, tipo, na verdade, tu consegue. E aí, durante a semana, a pessoa não consegue. Ela está em contato só com as contingências de reforçamento do mando. Ela não está entrando em contato com as contingências que seriam por tato, né? Então, enfim. E aí tem o problema de outros mandos, né? Que tem na terapia, na TREC, que é nunca diga nunca, ou não devo dizer devo, shouldn't say should. Que é, enfim, cria menos sensibilidade às contingências. Diz que, tipo, nunca vai dizer nunca. Tipo, tem momentos que tu vai dizer nunca. Nunca deveria estuprar uma pessoa. Certo? Reestruturação cognitiva, então. Terapia do pensamento positivo. Eles buscam substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E a ideia da leitura do Zétero e do Reis é que esses pensamentos positivos eles podem eliciar estados emocionais, podem evocar comportamento, autorregras mais saudáveis, emoções positivas. Ficar fazendo pensamento positivo, tu vai ter mais alegria. É o exemplo meio ridículo, né, de eu consigo fazer isso em vez de eu não consigo fazer isso. E assim, eles fizeram estudos
esses pensamentos positivos ditos em terapia ou só emitidos de forma privada. E se viu que tem diferença. Uhum. Porque aquilo que eu falei, a autorregra que é emitida publicamente, ela tem um controle social. Então, assim, se eu digo que eu consigo, o meu terapeuta, semana que vem ele vai me perguntar. Então, melhor eu conseguir. Mas se eu só disser para mim mesmo, talvez não tenha o mesmo efeito. E eles fizeram um outro estudo também com crianças com medo de escuro. Eles fizeram pensamentos positivos de características da criança e pensamentos positivos de características do contexto. E eles viram que os dois funcionam, mas o de características do contexto funcionou a mais longo prazo. E a pessoa já estava treinada a tatear o contexto. O Fernando está 2 vezes aqui na cara. Pois é. A Guerra dos Clones. Está nos ouvindo, Fê? Oi, Fê? Está nos ouvindo? Alô, Terra chamando Fê. Eu acho que ela deixou de nos ouvir. Acho que ela não tá ouvindo. Peraí. Aqui, ó. Ah, tá. Agora sim, de volta. Olha aí. É que apareceu 2 de ti aqui agora. Eu vi, eu entrei de novo, vi 4 pessoas, como assim tem mais alguém? Eu consegui isso. Ai. Tá. Onde é que tu parou, Fê? Deixa eu ver. Bem ali quando tu tava falando, deixa eu ver, do Ellis. Acho que um slide. Não tinha. Não estava nas críticas ainda. Aí, nesses 3 Componentes terapêuticos. Tá. Então, retomando, componente cognitivo, trocar os pensamentos racionais por pensamentos irracionais por pensamentos racionais. Componente emocional, de usar as emoções dentro da terapia para convencer os pacientes de que os pensamentos são irracionais. E o componente comportamental é de fazer tarefas de casa que questionem essas crenças irracionais. Tu não consegue, aí tu vai lá durante a sua semana e tu consegue. As críticas que o Zé e o Reis colocaram, então, que é muito confrontativo, ficar questionando a crença da pessoa, pode gerar counterpoints, né? Tu dizer que a pessoa consegue, e aí durante a semana, assim, tipo, a pessoa tá só sob controle daquela regra e tu não sabe quais são as contingências que estão ali, só sob controle desse mando, e a pessoa não vai fazer. E aí, o que ele falou é que emitindo mandos, tu pode diminuir a sensibilidade ao contexto. Que é exatamente a ideia do mando. Quando tu fala, tipo, tu faz isso aqui porque eu te disse para fazer. Que legal, assim, tipo, é uma coisa, não é, assim, é um pouco óbvio, mas agora tu falando faz todo sentido, por exemplo, quando na arte, principalmente, né, tem a questão de fazer contato, né, com a emoção e trazer no contexto da clínica ali, né, naquele momento. E aí, justamente para é interessante pensar isso, né, de não criar outras autorregras, né? Uhum. Sim. Né? Fazer contato e fazer uma espécie de treino também, né? De autopercepção, que é mais útil a pessoa ter em outros contextos do que
colocar mais regras, assim, né? Às vezes mais... Eu não sei como isso talvez vá na direção, por exemplo, da psicoeducação, assim, o quanto é informativo, mas e necessário, né? E o quanto às vezes pode direcionar para algo de ser mais um excesso de regras, talvez, de muita verbalização nesse sentido, né? Sim, Talvez não contribua. Não faz sei. todo sentido. Sim, a moral do mindfulness e de outras técnicas das contextuais é o treino discriminativo, né? Pura e simplesmente, e tomada de perspectiva, que também é treino discriminativo. Enfim. Mas é legal porque para as terapias analítico-comportamentais, usar regras é um negócio tipo praticamente proibido. Um negócio meio esquisito, assim. O jeito que tu interage com o cliente, tu nunca sugere nada. Jamais sugere alguma coisa. Então, sempre está perguntando, e aí? E aí? E aí? Como é que é? Se eu tirasse essa variável, como é que ia ser? Esse tipo de coisa. Mas eu acho interessante isso, porque até pensando na ACT, assim, né? A ideia de trabalhar com valores, acho que entra muito nessa questão de tanto o terapeuta estar ajudando o cliente a identificar o caminho, o que é importante para ele, e também para a gente pra evitar de estar regras que nem acontece na TCC, né? Tipo, não, esse pensamento tá tendo é irracional, a gente tem que mudar isso. Tipo, vamos pensar de outra forma, vamos... Sem realmente entrar em contato sem conseguir enxergar mesmo que aquilo é importante pro cliente, né? Isso. Esse sentido é bastante diferente, né? Muito diferente, né? Porque uma coisa é e eu acho até que na arte tem essa aproximação também de ver mais a questão da função através da evolução, né, como espécie, no sentido de dizer assim, bom, se tu tem esse repertório, né, ele foi selecionado de alguma forma, e nada do que tu faz ou produz como comportamento é não humano ou irracional, assim, de alguma forma, né, ou seja, ele por algum motivo está ali, e isso dá um alívio, né, da pessoa pensar, nossa, eu sou um ser humano, né, seja lá que comportamento talvez que tenha consequências muito aversivas, né? Enfim, não talvez adequadas para aquele contexto, mas está dentro do repertório de todo mundo de alguma forma, assim. Né? E aí é bem interessante, é muito diferente dizer que não muda isso aí, que tá ruim esse negócio. Sim. Seja menos. Seja menos. Seja menos. Sim. Que nem a gente... A Fê foi minha colega de estágio, né? Tinha um colega que era muito irreverente. Ele dizia assim, seja você mesmo, só que menos. Sim, mas é nesse sentido, assim, tipo, até na terapia do Ellis não tinha uma preocupação com a validação, até na reestruturação cognitiva também não, mas o Beck ele já traz isso da validação. Uhum. Talvez, assim, só de não sugerir como a pessoa deveria fazer, de tentar entender o sentimento, mas não, tipo, super validação que nem na arte. Então, retomando, reestruturação cognitiva, terapia do pensamento positivo, né? Busca substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E a ideia do Arthur do Reis é que esses pensamentos positivos seriam self-augmenting, porque eles causariam estados emocionais nas pessoas que poderiam evocar comportamentos mais adaptativos. Por exemplo, o esdrúxulo ali eu consigo fazer isso em vez de eu não consigo fazer isso. E aí se fez alguns estudos entre, como eu disse ali, da diferença entre auto-regras públicas e privadas. Né? E isso é para o terapeuta, assim, essa semana eu não vou usar drogas. E durante a semana tu vai ter os SDs para usar drogas, mas tu já disse para o teu terapeuta que não. Mas se essa auto-regra for só privada, muito mais fácil dependendo do responder a regras da pessoa, né? Do
compliance em geral. E outro fator que é importante é facilitar o tracking, pensamento positivo que descreva contingências, né? Não só dizer assim, eu consigo, tem um exemplo que eu dei ali, eu consigo dar essa palestra, mas, na verdade, se eu falar devagar, eu consigo dar essa palestra. Eu estou descrevendo uma contingência, é uma só, né? Estou, talvez, ampliando um pouquinho a minha sensibilidade à contingência, do que só estar emitindo regras e regras e regras. Então, a terapia do Beck. Os sintomas da depressão são causados por distorções na realidade. Bom, você sabe, né? Não preciso ficar me explicando. E eu achei interessante isso das distorções cognitivas, que eles fizeram uma leitura comportamental, né? A abstração seletiva, ela seria uma discriminação de estímulos, né? Viés atencional, basicamente, né? Eu só consigo enxergar as coisas que confirmam minhas crenças. Uhum. E os outros 4 são classes de comportamento, né? A inferência arbitrária, a generalização, a identificação e o tudo ou nada. E eles falaram, eu acho que a leitura deles é bem boa, assim, do terapia do Beck. Eu não lembro de ter visto dessa forma, quando eu vi. Mas dos componentes terapêuticos, né? A formulação de tatos, que é observar os pensamentos automáticos e só validar eles, né? E emitir outras regras a partir das experiências. Então, em vez de eu não consigo fazer exercícios, seria um pensamento automático, eu consigo fazer 2 funções. Descreve minha realidade, talvez isso traga outros comportamentos mudados. Só 2? Mas é uma regra que foi feita por uma pessoa que não tinha nenhum dado. Então, o treino de formulação de tracking seria descrever esses status e seguir esses status. Eu acho que é interessante, assim, a pessoa diz que ela eu consigo trabalhar por 45 minutos e fazer intervalos de 15. E é isso. Escreve para o terapeuta, ela tem isso para ela mesma, mas ela não consegue. Chega, senta para trabalhar, trabalha 2 horas e fica exausto. E é isso o problema. A pessoa tem um tato, ela sabe como ela tem que fazer, mas ela não faz. O treino da formulação de tracking seria fazer tatos, né? Eu consigo dar 2 voltas na quadra. E aí ir lá e dar 2 voltas na quadra. E aí tu tem uma crença que é funcional, ela é descritiva da realidade, e o teu comportamento público é condizente com essa crença. E tu vai aprendendo a fazer essa conexão entre crença e comportamento. Eu achei bem interessante. Então, no final, eles falam sobre psicopatologia e comportamento governado por regras. Eu acho que aqui começou a flexa, terapia baseada em processos, a Matrix, todas essas porcarias. Que o primeiro problema que eles encontraram foi problemas na formulação de regras, que são aquelas regras que parecem tatos, mas não são, né? Então, às vezes são mandos encobertos, né? Eu devo fazer tantas 50 funções por dia, senão eu sou um inútil. Então, é um mando encoberto, parece um tato, mas na verdade é um negócio que não está condizente com a realidade. Outro problema da formulação das regras, formulação de plies que diminuem a sensibilidade. Tá, todos os plies diminuem a sensibilidade com a realidade, mas
a gente pode fazer mandos que podem aumentar o contato com a realidade. Tipo, sei lá, tu dizer para um paciente, tá, essa semana tu vai fazer 15 minutos de exercício por dia, e aí tu te observa enquanto tu está fazendo, que eventos acontecem dentro de ti, e tu vai meio descrever isso essa semana. Então, na verdade, o exercício não é os 15 minutos, mas sim a observação. Observação é a descrição daí. Isso, descrição do fazer tatos. Né? A moral é a pessoa conseguir fazer tatos puros. Então, outros problemas, como, assim, eles colocaram dois grupos grandes, né, que é a formulação e o segmento das regras. A formulação é essa de qual é o formato das regras, qual é a topografia delas. E o segmento é como a gente responde a essas regras, tá? Problemas específicos, então, seriam seguir regras de forma destrutiva em determinados contextos, tipo excesso de pliance com figuras de afeto, falta de pliance com figuras de autoridade. Porque o pliance é importante quando as contingências de reforçamento estão bem descritas e quando a gente realmente não pode entrar em contato com as contingências. Tipo, somente disser assim, não põe a mão no fogão. E tu não bota a mão no fogão, isso é pliance, não quer dizer que seja ruim. Uhum. Não precisa fazer um tato para botar a mão no fogão. Tu tem falta de pliance com certos tipos de figura, tu vai te meter em encrenca. Figura de autoridade, figura de afeto, tu nunca obedece às pessoas, não obedece à lei. Pois é. Eu fico pensando isso na questão de até de propagandas públicas, assim, para prevenção de doenças, de saúde no geral, assim. Né? Se for para pensar, por exemplo, um colega meu que está trabalhando com o tema de uso de camisinha, né? Então, acho que o trabalho que ele está fazendo agora é ver a questão de como as campanhas abordam isso, assim. Uhum. É interessante pensar o pliance que às vezes aparece. Até a questão das drogas também. Ah, não use drogas. Crack. Uma vez você vai ficar viciado pra sempre. Acabou. Do crack tinha crack, como é que era? Nem pensar. Crack nem pensar. Exato. Sim, aí a pessoa tem um exemplo de um amigo do amigo que usou uma vez o crack. Uhum. E aí tu tem um tato que concorre com um ply, com um mando. Vai atrás do tato. Né? Sim. Então, até essa questão de, tipo, evidência anedótica faz todo sentido, porque a ciência, ela dá vários mandos pra gente. Né? Tipo, ninguém pega um artigo, a população em geral pega um artigo, vai lá, manda um e-mail assim, me manda a tabela de dados aí, eu quero dar uma analisada de novo aí pra ver se é verdade isso que tu falou. As pessoas leem o artigo e acreditam que foi publicado na revista A1 lá. Então, o cara disser vai ser humano. Eu vou seguir. Então, e aí, tipo, tem aquele negócio da pseudociência, né? Tipo, eu não acredito em uma ou duas coisas que a ciência me disse, então eu não vou mais acreditar na ciência. Pseudociência me deu uma meia dúzia de coisas aqui que eu fiz tato e funcionou, né? Eu tomei meu floral aqui, o floral me ajudou, por mais que seja placebo. E aí a ciência... Isso é muito interessante, porque isso, de certa forma, acaba explicando como que, às vezes, a ciência fica muito na ideia de tentar gerar comportamentos por pliance e não por tracking, né? O quanto que essas outras áreas pseudociências acabam dominando por isso, porque elas buscam uma área mais de tracking, né? Da pessoa entrar com a contingência para seguir as regras. Sim, até a descrição das intervenções das pseudociências, elas são mais assim. Planinho de tal, tantos anos, e aí ele tinha câncer, aí ele tomou suco de maracujá e curou o câncer. Muito mais descritivo do que suco de maracujá não cura câncer. Sim. E aí o cara lá não há evidências.
após análises de ANOVA, foi descoberto que o grupo de pessoas que usaram... Com P menor que 0,05. Com P, né? Tipo, a pessoa olha aquilo, o que é isso? Sim. Enfim, é até interessante, assim, a forma de como conversar com as pessoas sobre ciência, né? Acho que falta muito Ficar extremo. só dando mando, as pessoas... Uma hora o mundo não vai funcionar. Uma hora o negócio do coaching, tipo, fica dando um monte de regra para a pessoa fazer e aquilo ele não está de acordo com a realidade da pessoa. Tá? O coaching é uma figura de autoridade. Se a pessoa já tem uma história de segmento de figuras de autoridade, provavelmente a pessoa vai continuar seguindo, né? Ter uma tolerância à extinção mais alta. E aí, tipo, uma coisa do coaching vai dar certo. Coaching funciona. E aí, assim, por isso que praticamente todas as profissões, principalmente a arte, elas não falam, tipo, faça tal coisa. Faça tal coisa e veja qual é a sua experiência. Uhum. Vai ler os livros de autoajuda da Active, Happiness Trap e o Get Out of Your Mind. É sensacional, porque eles não dizem o que tu tem que fazer. Eles te dizem para observar a tua experiência enquanto tu faz as coisas que tu normalmente faz. Os exercícios é tipo, pega uma coisa perto de você e observa a experiência enquanto você entra em contato com essa coisa. O tempo todo tentando formular tatos puros. Né? E fugir do appliance de coisas destrutivas. Tá. Eu falei das específicas, né? Tipo, tem uma figura de afeto, tem uma figura de autoridade, mas pode ser generalizado também, que é a hipótese que eles dão para transtornos de personalidade. A pessoa tem muita dificuldade de fazer tatos em relacionamentos amorosos, porque ela é cheia de regras de como agir, cheia de mandos que dizem, tipo, tu não pode ter intimidade, tu não pode ficar mais de 3 meses com a pessoa, tu não pode mostrar tua família pra pessoa, esse tipo de coisa. E aí a pessoa, tipo, tem um segmento muito estrito desses mandos e não consegue fazer tatos em relação a isso. E o contrário pode acontecer também. Só pode ter counterplines, né? Sei lá, na história de reforçamento, seguir figuras de autoridade foi super aversivo. Então, durante a vida adulta, a pessoa não vai seguir figuras. Quer dizer, figura de autoridade seria mais os específicos, né? Mas, enfim, para relacionamentos em geral, outras pessoas. Né? A pessoa não teve uma história aversiva de segmento de mandos em geral e ela não segue mandos em geral. Sei lá, borderline consegue se adaptar às regras da sociedade. Esse tipo de coisa. Claro, é um negócio super generalizado que eu acho que, dependendo do caso, a gente tem que ver se o paciente tem um problema de fazer tatos, tem um problema de seguir mandos, né? Então, eu vejo que crianças com transtornos de desafiador ou positivo é isso aqui. Falta de plans com figuras de autoridade. Provavelmente foi super aversivo. E tu entra, por exemplo, histórico de violência. Exato. Então, maus assim, tratos, negligência. Sim, tu vê que, por exemplo, tem um tato impuro, que é, sei lá, família é o lugar onde tem amor. Uhum. E tu vai ver a família da pessoa, o negócio é pura violência. Então, a pessoa que está emitindo esses tatos, ela já não é mais acreditável. Exato. Ou então a pessoa também pode derivar uma outra regra da minha família não é família, ou não devo seguir, ou algo nesse sentido, assim. Pois é. Assim, eu acho que o que é importante é que tanto o tracking quanto o compliance, eles são comportamentos que podem ser aumentados ou diminuídos. Dependendo do contexto, dependendo, assim,
até no final eles dão um exemplo assim, tipo, se a pessoa não tem nenhum appliance, completamente fora da sociedade, pode, sei lá, colocar ela numa casa terapêutica para ela ir seguindo micro appliances durante o dia, assim, tipo, economia de fichas, né? Vai lá, faz não sei o que, porque eu te dou um biscoitinho depois, tipo de coisa. Uhum. Tá, aí no final eles falaram dos mecanismos de mudança em comportamentos governados por regras, que seriam os processos de tratamento. Substituição de tracks imprecisas por dados puros, né? Em vez de eu sou um fracasso, pode ser, às vezes eu deixo de fazer o que as pessoas me pedem. Ou muitas vezes eu deixo de fazer o que as pessoas me pedem. Isso é importante tanto para eventos privados, né? As autorregras da pessoa. Em vez de a pessoa pensar que é um fracasso, a pessoa vai pensar, tipo, de vez em quando eu não consigo fazer o que as pessoas me dão, mas às vezes eu consigo. E é importante para eventos públicos também, como relacionamento amoroso. Eu lembrei da comunicação não violenta. A primeira parte da comunicação não violenta é formatados. O que está acontecendo aqui? Eu vou descrever a situação. É a mesma coisa do Dear Man, né? O primeiro D ali é o Brian. É bem parecido com o Dear Man mesmo. Sim. Então, faz o tato de como está acontecendo, sem ficar fazendo mandos encobertos. Um grande problema, eu acho que a Fê travou de novo. Não, ela piscou. Não, tu tava tipo, travado, assim. Um grande problema dos relacionamentos, em geral, é tipo, eu vejo com os homens lá da violência doméstica, né? Tipo, eu faço um monte de coisa pra minha mulher e ela só me pede mais. Tá, mas tu nunca pediu nada. Só fica dando manos encobertos, assim, tipo, olha só o quanto eu faço, olha só o quanto eu faço. Eu trabalho o dia inteiro. Eu só, em vez de dizer assim, amor, tu pode ir lavar a louça hoje. não, e o mais interessante é que às vezes a pessoa diz assim, não, mas tu não vê que eu tô pedindo e a outra pessoa é que não entende. Sim. Porque justamente acredita que ela tá pedindo, que esse é o jeito de pedir, né? Então, é Sim, uma questão de não ter um outro repertório e de não ver isso como encoberto, ou um manto indireto. sim, e assim, é socialmente aceito fazer manos encobertos. É E às porque, vezes as pessoas vendem como mais efetivas ainda, né? sim, e em alguns contextos é mais efetivo. E tu não tá criando uma condição de aversividade, tipo, faz isso que me alcança a cadeira. Tipo, eu tô com dor nas costas. Sabe? E aí, assim, como ao mesmo tempo é socialmente aceito tu não fazer manos diretos, mas isso pode ser prejudicial num relacionamento íntimo, como um relacionamento de trabalho. Tipo, o Dear Man funciona para tudo. Uhum. Tá. Formulação, outro mecanismo de mudança seria a formulação de plies, que, assim, tem coisas que tu vai precisar fazer plies, tipo parar de fumar, tipo parar de usar drogas, tipo, estudar para concurso, que vai ser um negócio que vai ser ruim, ser aversivo, tu vai precisar fazer. E aí, assim, tu fazendo pequenos plies e conseguindo reforçar depois, aumenta a tua capacidade de responder a plies. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis é esse treino de plies. Eu nunca vi nenhuma. Claro, a ACT trabalha com a ideia de valores, e que daí, tipo, tu vai entrando em contato aos passinhos ali com teus valores, né? E daí Ação isso vai efetiva também. tipo, tua condição de responder a comportamentos de longo prazo, a recompensas de longo prazo e não imediatas, né? Uhum. Mas eu fico pensando se existe alguma formulação que trabalhe especificamente com o reforçamento de plines para estabelecer melhor o pliance, assim. É uma coisa que eu tenho muito interesse em ver, assim.
Pois é, eu lembro do Master in the Clinical Conversation que eles só falam mal do Pliance e era isso aí, entendeu? Não A entra pessoa muito a segue fundo muitas nisso. regras e isso é ruim. Mas eu acho que Aham. às vezes a pessoa precisa seguir as regras. Então, Sim, porque tem a questão, por exemplo, da desregulação, né? O tratamento da DBT é exatamente isso. É estruturar um monte de regra para o paciente seguir e reforçando a relação terapêutica. plano A, plano B, plano C. É. Na prática também, quando se fala ali de, tá, tu aumenta a apetitividade do reforçador, né? Quando a pessoa diz que aquilo é importante, que aquilo é do interesse dela, que é algo valioso. Então, para longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, na arte, tu também tem que estabelecer alguns passos, né? Que seriam as ações. Nesse sentido, tem esse segmento, né? Tem umas ações e talvez, não sei se talvez dentro dessas ações estariam daí esses clients, não sei se talvez. Sim. Eu lembro do livro do Happiness Trap que no final ele coloca assim, tipo, tá, tu tem os teus valores, tu tem que chegar nesses lugares, mas tu tem que dar passos para chegar lá. E aí eu acho que é uma metáfora interessante, tipo, cada passinho que tu dá é importante e tu tem que reforçar esses passinhos, porque senão tu vai parar. E aí tu não vai conseguir Uhum. continuar andando na direção do que precisa. Tipo, micro-objetivos, virando objetivos maiores, objetivos específicos, objetivos gerais, de coisa. Outros mecanismos de mudança, né? Eles falaram do segmento de regras, e não existem técnicas estabelecidas para o segmento de regras na época, né, 82. Às vezes sugerem várias coisas, tipo evitar mandos. Tipo, o terapeuta não pode ser uma fonte de inflexibilidade, ele tem que ser uma fonte de flexibilidade. Discutir a confusão entre a regra e o segmento, né, entre o tato e o segmento do tato, né, o tracking, entre o mando e o pliance. Encorajar a testagem dos status aparentemente impuros. Então, tipo, se a pessoa disser, ah, eu sou um fracasso. Aí, como é que é esse fracasso? Ah, eu sinto que nada que eu fizer vai ser suficiente. Me conta mais ou menos uma situação que tu sentiu isso, entendeu? Aí, vendo como é que isso acontece, aí provavelmente vai chegar num sentimento, e aí já é um tato puro. Ah, eu fiz um negócio e me senti completamente desesperado. Tá, completamente desesperado, tá. Mais puro do que eu sou um fracasso. Bem mais. E encorajar a formulação de tatos puros, tanto, assim, de coisas que já tinha tatos impuros e coisas que não tem nenhum tato. Né? Está uma coisa completamente nova durante a vida. Sei lá, vou pegar um ônibus por um caminho diferente e eu vou observar tudo o que estiver acontecendo comigo e no caminho. Evitar o reforçamento arbitrário, inclusive compliance, né, que economia de fichas a gente usa muito reforçamento arbitrário para questões específicas. E eu fiquei pensando assim, tipo, dentro do consultório, dependendo da história de reforçamento da pessoa, você pode achar que tu tá querendo mandar nela. Uhum. E, tipo, na verdade, tu tá querendo reforçar o appliance porque tu vê que realmente é justamente isso que tá faltando na pessoa. Tipo, tu dá uma tarefa da semana e a pessoa volta na semana seguinte assim, ah, legal, pô, tu trouxe isso pra mim. E aí a pessoa fica tipo, tá, mas o que tu quer comigo fazendo isso? Por que Então, eu tenho que fazer isso? que eu tenho que ficar observando meus sentimentos? Isso é ruim. E outra coisa que eles falaram, né, evitar os mandos opostos. Que é tipo a intenção paradoxal do Frankl. Eles inclusive citaram o Frankl ali. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, Frankl 1960. Ai, meu.
Aham. Então, assim, foi mais ou menos isso. Isso que é o artigo. Eu achei, assim, ele, por mais que ele seja extenso, ele está bem separado nas partes que eles são, né? Uhum. Então, assim, dá para ver claramente que eles queriam fazer uma revisão sobre Ah, regras, mas auto-regras. Oi, é que esse é um. Ah, tá. Que esse é um capítulo também, né? Advancing hum, Cognitive Behavioral Research. volume 1. É. Deixa eu ver se eu acho. Ah, esse negócio da tela confunde. Eu tava quase clicando no teu navegador ali pra abrir uma aba. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, aí E por eles que que tu têm. escolheu esse Oi. texto, Giovanni? Por que que tu escolheu esse texto em específico, assim? O que que tu tinha pensado? Não sei se... Porque uma coisa que eu vejo muito no. Ah, tu não estava na reunião. Uma coisa que eu vejo muito ali na formação de contextuais é que o pessoal sabe um pouquinho de análise de comportamento e aí pula direto lá para os contextuais. E aí, tipo, Sim. por que, por que isso é comportamental se eu estou falando de valores e mindfulness? Que raios tem a ver uma coisa com a outra? E aí aqui é um dos primeiros artigos em que se fala isso. Na época, a ACT ainda nem existia com esse nome, né? Eles usavam Comprehensive Distancing. Uhum. Era um negócio que estava muito no início, assim, mas eles já sabiam que era tipo, no behaviorismo radical que tinha muitas das coisas que eles precisavam como ferramentas básicas. Né? Mais ou menos isso que, por isso que eu escolhi o artigo. Eu queria ter feito com outro do Wiley Clinical Handbook, que fala mais sobre RFT, mas eu achei que já estava pegando RFT e eu achei que o pessoal do grupo ali não estava sabendo muito RFT para começar a pegar. Então, assim, eu pensei nesse porque ele é comportamental, mas ele está falando de coisas descontextuais. Antes de Não, me eu É, achei formar. bem bom. é porque Diga, Pierre. esse. É porque esse pega bem a parte onde eles estão começando a sair a questionar a cognitiva para começar a andar em direção às contextuais, né? Sim. Esse é bem o comecinho ali, né? Desculpa, tu pode falar, Fê. Não, eu achei interessante porque dá para fazer essas relações justamente de entender função, entender processo, mas definindo melhor, né, porque parece assim que o processo está traduzindo a função Uhum. de coisas específicas descritas na análise do comportamento, né? Então daí a gente faz um movimento ao contrário, assim, eu entendo a função, então agora eu vejo a descrição, né, dessa função, e aí uma coisa complementa a outra, assim. Porque muitas vezes eu lembro que a gente perguntou até na aula que causava uma certa confusão no sentido de, bom, mas até que ponto um valor na ACT, né, não seria uma regra também, né? Uhum. Sim. Também está sendo governada por um segmento, por regras, né? Mas, de alguma forma, é aquilo que ela escolhe, né? E provavelmente, geralmente, aquilo que ela escolhe é mais pró-social, enfim, tem a ver com relações, tem a ver com coisas que são significativas, enfim, para a vida da pessoa, mas geralmente coisas que vão fazer ela produzir comportamentos mais interessantes, né, socialmente. E aí é bacana, porque a gente olha, assim, né, para a descrição e consegue fazer essas relações, né, de como uma coisa chega na outra. Sim, eu acho bem legal esse negócio dos valores, porque ele traz necessidades básicas da pessoa que a pessoa não está tateando ali.
cheio de regras, tipo, a família é importante, trabalhar é importante, tipo, por que que é importante trabalhar, por que que é importante a família. Isso diz muito mais sobre a pessoa do que simplesmente valores, descrever valores. Acho isso bem interessante. Vocês estão a fim de apresentar um artigo semana que vem? Semana que vem já? Capítulo de livro. A gente pode Acho que eu consigo. dias. Confesso que eu, provavelmente não vou pegar um muito grande, assim. Vou pegar um... Sim, eu peço desculpas pelo artigo. É que eu queria muito fazer alguma coisa com ele. E eu acho que ele é importantíssimo para Qual que fazer a seria a ideia? O ponte. que tu acha que seria interessante, assim? Algo que pegasse mais uma perspectiva ou tu acha que pode ser uma coisa mais... que já parta um pouco dessa perspectiva, assim, ou... digamos que dê uma continuidade de onde a gente tá indo, ou... Olha, a minha ideia com o Journal Club é assim, cada um traz um artigo que acha melhor. Não precisa fazer uma historinha, até porque os participantes provavelmente vão mudar semana que vem, então Tá, não precisa ser uma coisa contínua, assim, seguindo, então. isso. Tem uma que eu acho muito interessante, deixa eu ver onde é que tá. Eu tenho que lembrar onde que eu vi aquilo. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu queria começar a dar uma olhada também, é nessa ideia da onde que tá vindo essa ideia de processos, né? Aham. Eu vi um artigo, se eu não me engano, do Barlow. Eu até separei aqui, deixa eu ver. A questão do transdiagnóstico, né? Interessante. Tem um aqui que até que o Barlow é um dos autores. Só que eu não consegui parar para dar uma lida nele ainda, mas então eu vou ver se eu acho algum artigo que fale um pouco dessa questão, que talvez não seja tanto do processo. É que vocês já leram também o baseado em processo, né? Vocês estavam lendo, né? Eu li uns 5 capítulos só. Ah, bastante já. Tu acha que... Ah, tá. Pierre, Vocês... Hã? qual, Pierre? Tu disse? O Pessoal, de... Aquele livro de Process BZ CBT. De ah, TCC baseado em processos. Do Hayes e do Hoffman. Hoffman Hayes. Vocês leram até a questão das competências éticas na terapia cognitivo-comportamental. Ou não, peraí. Eu não lembro, faz tempo que eu peguei ele. Foi quando, logo que saiu, eu peguei no livrinho e dei uma olhada. Assim. Ah, é porque eu vi que o pessoal tava fazendo, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui que pode ser interessante. mas esse tema eu acho interessante, Pierre. Sim. Essas terapias baseadas em processos, né? Sim. Se tu quiser. Eu lembro Ah, eu li alguns artigos, né, também para fazer o TCC, né, da especialização, e em algum momento eles comentam também, mas o que eu fiquei, assim, dessas leituras era mais algo do tipo, a gente precisa dar conta de um contexto atual, e esse contexto nos pede algo mais direcionado aos processos, né, então meio vem como para dar uma resposta a um tipo de necessidade, mas eu acho que é interessante ver Eles não entraram. exatamente assim, se tem alguma coisa do tipo, o que a gente ganha realmente com isso e talvez se, né, se está perdendo com isso também, ou enfim. Mas é bem interessante. Porque é uma coisa que eu me questiono também, assim, né, porque tem uma riqueza, assim, de conceitual e de estrutura dentro da análise de comportamento, e em que momento isso precisa ser condensado, digamos assim, né, pensado em termos de funções e como profissional também eu fico pensando, né, daqui a pouco eu estou lendo alguma coisa mais direcionada para isso, né, na arte, e o quanto de repente eu estou perdendo de conseguir ter esse olhar mais detalhado para a descrição daqueles comportamentos ali, né? Não só tanto
na função, assim, mais global, assim, né? Sim. Tipo, promover flexibilidade cognitiva. Sim. Interessante. Olha, Pierre, tu achou o artigo aí? Eu tô dando uma olhada aqui. Tem um... Deixa eu ver se... Só que eu não sei se... esse aqui também é absurdamente grande, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Dá para pegar capítulo de livro também, pessoal. Eu acho que o capítulo talvez seja interessante. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, deixa eu ver. Utilização sensation, class condition. Eu quero ver se aparece alguma coisa aqui nesse do... esse aqui acho que não traz muita coisa. Pois é, que eu não achei nada ainda relacionado nesse tema aqui, tipo, que mostra mais os processos, assim, né? Tem esse do livro do Terapia Baseada em Processos, esse baseado em processos, ele traz mais os processos básicos, assim, né, da análise de comportamento. Que ele separa cada capítulo por coisa. Personal skills. Tem nega maluca. Com licença que chegou a nega maluca aqui. Não. Chegou a nega maluca? Não, tá escolhendo o artigo dele. Não, depois. Não, depois. Ai. Eu vou dar hoje eu dou uma olhada. Foi impedido de ficar melhor. nega maluca. Tá negado. Eu dou uma olhada hoje e eu vejo um texto que traga um pouco mais essa coisa de processos, ou pensar processos, assim. Tá, beleza. Daí até amanhã eu mando lá no grupo daí. Tá. Tu consegue fazer essa semana ainda? Uhum. Tá. Ok. Deixa eu tirar minha telinha aqui. Eu queria mostrar. Uma coisa procurando CBS, de repente vai achar alguma coisa. Não, o que me veio foi duas coisas que eu pensei, assim. Uma, eu lembro de ter visto um texto falando mais da separação da CBS da análise de comportamento tradicional, né? Que eu acho interessante a ideia. E eu pensei essa ideia de baseado em processos. Só que olhando agora o livro da